Departamento de Geologia da Universidade de Brasília. E é da UNB que a nossa viagem começa. A manhã de sol anuncia um belo dia pela frente. No pátio da Universidade de Brasília, encontramos com o pessoal do Gregel, grupo de espeleologia da UNB. Antes do ônibus cedido pela universidade chegar, a última conferida no equipamento. Ao todo, somos 9 pessoas, 5 da universidade e 4 da equipe da Radiobras. Vai conseguir andar com isso aqui? A nossa equipe já está pronta para a aventura. Como é que é isso? Que fofo! Depois de 4 horas de viagem, entramos em uma estrada de terra não muito confiável. Um areal quase encerra prematuramente a nossa aventura. Mas depois de algumas tentativas, conseguimos desatolar o ônibus e seguir em frente. De São Mateus fica entre as cidades goianas de São Domingos e Guarani de Goiás, quase na divisa com a Bahia, a uma distância de mais ou menos 400 quilômetros de Brasília. A região é rica em calcário, rocha sedimentar que caracteriza a maioria das cavernas do mundo. Durante o trajeto, podemos ver inúmeros afloramentos de calcário, sinal de que a gruta está próxima. Pouco antes de chegar a São Mateus, passamos em frente a outra caverna importante, a Gruta de Terra Ronca, onde todos os anos acontece uma das mais importantes festas religiosas de Goiás. Terra Ronca impressiona pelo seu portal de mais de 80 metros de altura, a maior entrada de caverna conhecida no país. A parada em Terra Ronca atrasou a nossa chegada a São Mateus. A noite chegou antes e a caminhada até a entrada da gruta teve que ser feita no escuro, o que dificultou bastante o nosso trabalho. Todos nós vamos descer, menos o Clístenes. Ele vai ficar aqui do lado de fora, porque ele tem um trabalho importante para fazer. Por que você não vai com a gente? Bom, eu tenho que coletar dados sobre o clima aqui na Dolina, tenho que coletar dados na entrada da caverna e no interior. Então isso vai me dificultar se eu tiver que andar com vocês lá dentro. Por conta disso, eu vou ter que ficar aqui fora nesses dias. Vai ficar triste? Mais ou menos, não tanto. Tenho trabalho a realizar, né, um projeto de pesquisa a nível de Gregel e a nível acadêmico mesmo, porque eu estou formando e preciso desse projeto para me graduar. Da Dolina à entrada da caverna, a equipe teve de descer um barranco de mais de 100 metros. Todo o material, quase 100 quilos de equipamento, teve que ser transportado no ombro. O acesso à caverna é muito difícil. Toda é só para chegar na boca da caverna, que é aquele buraco que fica bem ali embaixo. Só dá para passar uma pessoa de cada vez. A descida é cansativa e o equipamento atrapalha um pouco, mas ele é necessário. O equipamento de um espeleólogo é basicamente um macacão, um capacete desse aqui de mineiro para iluminar e uma mochila com o material que ele vai usar lá dentro. No interior da caverna, a escuridão é total. Nem mesmo a iluminação própria para a televisão ajuda. Todo cuidado é pouco. A primeira providência é preparar nova carga de carbureto. O reator de carbureto funciona de maneira simples. As pedras de carbureto, em contato com a água, provocam uma reação que libera um gás inflamável. Este gás é conduzido por um tubo até o capacete. Com a chama acesa, tem-se uma iluminação de baixo custo e bastante eficiente. O início da caminhada dentro da gruta é difícil. Os olhos ainda não estão acostumados com a penumbra. Para complicar ainda mais, Não tem cor, os peixes são praticamente cegos. Mas isso não é tudo de curioso que São Mateus esconde. Ela tem verdadeiras preciosidades esculpidas pela mistura da água com o calcário. E é o que você vai conhecer agora, quando a expedição está quase na metade dos 12 quilômetros da caverna. Em uma praia, às margens do São Mateus, levantamos acampamento e instalamos o nosso quartel-general. A vantagem de acampar dentro da caverna é o silêncio, quebrado apenas pelo constante e monótono barulho do rio ecoando entre as pedras. A
comida é toda à base de alimentos desidratados, cedida pelo Exército e por uma empresa especializada neste tipo de alimentação. A responsável por toda essa bagunça aqui do acampamento é essa menina, a Jo. A Jo é a recordista sul-americana de permanência em caverna. Em julho, ela passou um mês aqui dentro mesmo de São Mateus. Jo, como é que é ficar tanto tempo sem ver a luz do sol? Bem, pra mim não fez muita diferença, né? Eu tava sempre com o pessoal, ali todo mundo tinha cozinha, tudo, a gente tomava banho todo dia, né? Claro, nem sempre com sabonete, nada. E também nós tínhamos o horário de trabalho, então não dava pra gente ficar pensando, ficar aqui dentro, tudo. O trabalho distraía grande parte, então a gente chegava tão cansado que queria saber de dormir, descansar, na boa, então não sentia falta tanto do lado de fora, né? Agora, vestir uma roupa molhada todos os dias incomoda? Incomoda, mas só que a gente desenvolveu uma técnica, né? Primeiro a gente entrava dentro d'água, depois vestia roupa. Agora vem cá, Jo, me explica uma coisa. Vocês fizeram a topografia de toda essa caverna, não é? Nós não chegamos no final por falta de tempo, né? Nós tínhamos que voltar a estudar, então nós pegamos só o período de férias. E como ela é muito grande, dá muito trabalho, então a gente não conseguiu chegar. Ainda falta talvez 1 quilômetro para o final dela. O que você sentiu quando saiu da caverna e viu o sol depois de quase um mês? Sei lá, as cores ficaram mais vivas, mais bonitas, assim, o céu era mais azul, as árvores verdes, os pássaros voando, assim, é emocionante, né? O coração acelera, a gente acha tudo bonito, né? E você gosta de ficar aqui embaixo mesmo? Mas eu gosto muito daqui, aqui eu me sinto muito bem, como se estivesse em casa. As sombras enganam, mas aos poucos, os olhos começam a se acostumar com a escuridão e a cada curva do rio, novas e curiosas formações vão aparecendo. Formações mais comuns estão as estalactites, que brotam do teto, e as estalagmites que se erguem do chão. Elas estão em toda a caverna. A água que mina do teto vai depositando minúsculas partículas de calcita, mineral mais comum do calcário, que solidificadas formam o emaranhado de estalactites e estalagmites da gruta. A tendência é que, com o tempo, a estalactite se una à estalagmite, formando o que se chama de coluna. Mas esse processo é muito demorado, uma prova de paciência da mãe natureza. Só para se ter uma ideia, centenas de anos separam essas duas pontas, apesar delas estarem distantes apenas 3 dedos uma da outra. Mas a combinação da água com calcário possibilita a formação de inúmeros espeleotemas. Alguns se destacam pela beleza, outros pela curiosidade. Verdadeiras esculturas da natureza. O ninho de pérolas é um dos mais bonitos. São pequenas bolinhas de pedra, pacientemente polidas pelas gotas d'água que pingam sempre no mesmo lugar. As pérolas são encontradas em quase toda a caverna e, em alguns pontos, chegam a formar um verdadeiro tapete. Belas são também as flores de aragonita, pequenas e delicadas hastes transparentes que brotam das estalactites e se ramificam para todos os lados. A expedição continua a avançar no interior da gruta e novas formações são encontradas. Depois de 3 quilômetros de dura caminhada, encontramos no teto de uma lapa vários espirocones. Eles são muito curiosos. Brotam do teto em espiral e ninguém sabe explicar como isso acontece. Com um pouco de imaginação, encontramos ainda um dedo, talvez apontando a saída, ou então um cogumelo nuclear e até mesmo uma estalactite muito parecida com a Estátua da Liberdade. Com 4 quilômetros de caminhada, o equipamento já pesa nos ombros e as pernas não têm mais a firmeza do início. A caverna também não ajuda muito. Com frequência, temos que atravessar trechos de teto muito baixo, onde só se pode passar agachado. Levamos uma média de 1 hora para percorrer 1 quilômetro. Outra dificuldade são os desmoronamentos, que impedem a passagem pelo rio, obrigando a equipe a usar desvios nem sempre fáceis de vencer. Noções de alpinismo são essenciais. Outros trechos só são vencidos dentro do rio e quando menos se espera, a água já está acima da cintura. Os macacões molhados aumentam o nosso peso e provocam uma desagradável sensação de mal-estar. A
vida aqui dentro desta caverna tem um nome, chama-se Rio São Mateus. Dele depende a sobrevivência de todos os animais aqui dentro. Essa caverna não tem plantas. As poucas que nós encontramos no meio do caminho foram trazidas pelo rio. Algumas sementes, como esta daqui, chegam até a germinar, mas sem luz a sobrevivência é impossível. Mesmo assim, nós conseguimos registrar um pequeno buriti, um tipo de palmeira muito comum no cerrado brasileiro, que a duras penas tenta sobreviver na escuridão. Mas sem condições para processar a fotossíntese por causa da falta de luz, os dias do solitário buriti já estão contados. Mesmo sem vegetação própria, a caverna possui o seu ecossistema, formado basicamente por insetos. Os insetos possuem grande capacidade de adaptação, mas para sobreviverem na escuridão dos subterrâneos, tiveram alteradas algumas das suas características. A principal é a falta de visão. Os olhos são substituídos por longas antenas supersensíveis. Estas antenas diferenciam os grilos de caverna dos seus primos da superfície. Os miriápodes, ou piolhos de cobra, também são comuns, só que não possuem qualquer tipo de pigmentação. Durante a caminhada, encontramos ainda algumas aranhas. Mas a maior colônia de insetos fica por conta destes minúsculos mosquitinhos, que nos acompanham a viagem toda, cegos pela luz dos refletores de TV. Esse esqueleto aqui é de uma cobra de mais ou menos 1,5 metro de comprimento. Entrou, sem comida e sem luz, o destino foi esse. Esse esqueleto, se ninguém mexer, vai ficar aqui em processo de fossilização. Os peixes que habitam o rio São Mateus tiveram que passar por um processo de adaptação. Não possuem qualquer tipo de pigmentação e são praticamente cegos. Guiados pela luz, alguns desses peixes se aproximam da equipe, atraídos pelos restos de comida que são jogados no rio. A maior surpresa de São Mateus, uma cachoeira subterrânea mostrada pela primeira vez na televisão. No próximo bloco. Assista daqui a pouco o curto-circuito. Reserva muitas surpresas aos seus visitantes. Depois de 6 horas de caminhada, chegamos à metade da caverna. E aí, o rio nos reserva um bonito espetáculo. Nunca uma equipe de televisão havia ido tão longe dentro de São Mateus. Pela primeira vez, esta cachoeira subterrânea pôde ser registrada. Já é hora de ir embora. Um longo e penoso caminho de volta espera por nós. Antes de chegarmos à saída, encontramos o Clístenes, ainda envolvido com seus termômetros. Ele já está dentro da caverna, colhendo dados sobre a temperatura e a umidade de São Mateus. A temperatura oscila sempre na média de 21 graus. A umidade em torno de 96%. Há uma grande influência, há uma pequena influência do ambiente externo na medida que a umidade ainda não é completamente 100%. Né? Mas conforme você vai caminhando dentro, a tendência é que seja de 100% e que a temperatura não varie, tanto quanto lá fora. Na verdade, lá fora a temperatura variou na casa dos 20 até 28 graus e a umidade sempre oscilando de 50%, 60% até 40%. Né? E esse estudo você pega e compara os dados, né? E você joga os dados aqui de dentro para o ecossistema, para o cavernícola, né? Para o ambiente. Você precisa conhecer esse ambiente, estudar, fazer análise, para depois você, quem sabe, tentar resguardar esse patrimônio espeleológico em termos de legislação, em termos de um estudo mais aprofundado. Já estamos ansiosos para sair. Só falta agora atravessar o pequeno buraco de acesso à gruta. Um novo mutirão para passar o equipamento. A brisa que vem de fora já dá para ser sentida, mas não conseguimos ver o sol. Nós saímos antes dele nascer. Já no ônibus da universidade, esperamos apenas o dia clarear para matar um desejo. Tomar aquele banho de rio e lavar 3 dias de areia e pó. A Gruta de São Mateus fica na propriedade deste senhor, o seu Valdemar.
No seu jeito simples, seu Valdemar disse que recebe com frequência grupos de espeleologia interessados em estudar e explorar a caverna de São Mateus. Mas ele não esconde a sua preocupação com o futuro da caverna. Eu gostaria que ela ficasse como ela está. Bem arrumadinha, para não ser destiorada, né? Qual a importância que você acha de ter uma caverna assim dessa? Bom, futurosamente a gente espera que venha um benefício para aí, né? Você acha importante assim para estudar? O senhor já teve curiosidade para estudar uma caverna, ver isso? Porque todo mundo estuda essas coisas de geografia, né? Então a gente gostaria que todo mundo estudasse para desenvolvimento do lugar, né? Quer dizer que se depender do senhor, a caverna fica do jeito que está? Fica do jeito que está. O seu Quintino mora aqui em São Domingos e é ele quem costuma guiar as equipes de expedição à caverna de São Mateus. Seu Quintino, o que o senhor sentiu quando entrou pela primeira vez na caverna? Eu senti uma sensação bem diferente do que eu nunca esperava que fosse o interior de uma caverna. Primeiro tive medo, né? Mas depois que a gente chegou lá dentro, que a gente via as belezas, tudo, o clima lá dentro, aí eu pensei, assim, eu pensei assim, né? Meu Deus, onde minha família está pensando que estou a uma hora dessa? Depois pensei, assim, quando vi todas as belezas, não queria nem sair lá de dentro mais. Queria que todo mundo estivesse lá dentro junto comigo para sentir as sensações, né, da beleza da caverna. É este fascínio que a caverna exerce sobre as pessoas que une esta turma de jovens espeleólogos que nos acompanharam em nossa expedição. Cristóvão Buarque é um dos maiores entusiastas do trabalho do Gregel. Uma das coisas que dá esse poder de seduzir é a aventura. E eu acho que a aventura é capaz de seduzir, sobretudo os jovens. Não tem aventura na universidade. Na universidade tem aula somente. É preciso ter algo mais do que isso. Um poder de aventurar-se nas coisas. E é por isso que eu acho fundamental o trabalho desses rapazes e dessas moças da espeleologia. Eles fazem uma pesquisa séria, extremamente séria, ao mesmo tempo que eles têm, de fato, uma aventura. Basta você ver as fotos de onde eles vão, que a gente tem medo. A gente se assusta daquilo. São aventureiros, no sentido positivo. E sérios, muito sérios cientificamente. A melhor música esta mesma é na Nacional, AM ou FM, desde seu raio na Nacional. ZYA 505, a TV Nacional, Canal 2 Brasília. Uma emissora Rádio Brás. Veja a seguir, curta-se.